Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao material preparatório para o curso Aprobare. Eu vou disponibilizar aqui a minha tela. Meu nome é Karine Barcelos. Eu vou, então, tratar aqui com vocês em 4 módulos sobre a Lei Federal 8.142/90 para o concurso aí da Unimed, ok? Bom, então vamos começar, né? A Lei Federal 8.142, ela trata sobre a participação, né, da população, bem como do financiamento do SUS. Então, por conta disso, no artigo 1º, a gente vai ter que, a lei vai definir, né, para o SUS, que em cada esfera de governo, sem qualquer prejuízo do poder legislativo, teremos as seguintes instâncias colegiadas, que é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, que a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles, mas lembrando que eles é a característica, é o marco dessa lei, inclusive, onde prioriza, de fato, aí, a participação da população. Isso nós vamos entender também que vai trazer grandes benefícios e assegurar, inclusive, o caráter colegiado e dessas instâncias, desses conselhos e conferências, bem como também da aproximação da realidade, da regionalização de saúde, atendendo às necessidades daqueles usuários. Então, para que a gente, né, tenha isso claro, para destrinchar um pouco mais cada esfera de governo, significa o quê? Significa que na Conferência de Saúde eu terei uma conferência municipal, estadual e nacional. Assim como nos conselhos, eu vou ter em cada esfera municipal, estadual e nacional. E cada um, então, vai ter aí as suas demandas trabalhadas para que eles consigam desenvolver as propostas de atuação e de mudanças no cenário de saúde. Bom, então, quando a gente fala da lei, a gente tem que entender também que os poderes constitucionais do Poder Legislativo, eles vão estar sempre preservados, né? Então, o Conselho não interfere, né, a Conferência não interfere diretamente, mas eles terão aí, né, serão deliberativos. Então, a Conferência e o Conselho de Saúde, ela vai ter aí, no caso, o Poder Legislativo vai ter o poder, vai ter o seu poder, né, preservado perante, então, as conferências e os conselhos. E aí a gente tem que essas determinações que são colocadas pelas conferências de saúde, nada mais são do que discussões ocorridas nos estados, né, através das conferências estaduais e, por sua vez, resultam também de deliberações das conferências municipais. Ou seja, é uma discussão crescente. Ela parte de uma discussão municipal, levando aí informações e demandas de saúde daquela região, daquele município, e isso, por sua vez, chega à conferência estadual e, por fim, chega também nas conferências nacionais de saúde. Então, essas discussões todas, elas partem desse princípio de discussão entre as esferas em cada esfera de governo, tá? Isso vai garantir, então, a legitimidade do evento com instância colegiada dos vários segmentos representados. Então, por que representa? Exatamente porque trata de discussões que foram tratadas desde o município até os estados e a União, ok? Bom, então vamos entender cada uma delas aí, né? Em relação à Conferência de Saúde, a gente pode dizer que foram, né, entidades de transformações históricas para a gestão da saúde brasileira, né? Como que ela ocorreu em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nessa conferência, foi, então, produzido um relatório final que serviu de base para a elaboração, então, do capítulo sobre saúde da Constituição Federal de 88, né? O que, inclusive, resultou na própria criação do SUS. Então, você entende aí a relevância dessas conferências por esse marco que nós tivemos com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 86, e 2 anos depois, então, tivemos a elaboração da Constituição e a criação do SUS, né? Então, as conferências, elas são espaços privilegiados que a sociedade civil tem para debater e assinar soluções para as dificuldades que envolvem a saúde brasileira. Então, reúne-se, né, vários órgãos
participações, né, da população também, para chegar, então, numa decisão, numa discussão coerente para desenvolver uma saúde mais integrada e mais eficiente. Então, as características super importantes das conferências de saúde, e isso aqui cai demais nos concursos, nas provas, porque faz muito comparativo, né, da conferência, do Conselho de Saúde, então é sempre importante a gente ter aqui essas demarcações das características de cada uma. Então, nas conferências, qual que seria a periodicidade? Em quanto tempo ela acontece? A conferência de saúde acontece a cada 4 anos, né? Ela é composta por representação de vários segmentos sociais, que eu vou mostrar mais para frente. O objetivo da conferência é propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, ela quer propor essas diretrizes a partir das demandas que absorveu e atendeu dos municípios, né, que envolve o Estado e que são levados, então, para a União. E quem convoca? Quem convoca a conferência, gente, é o Poder Executivo. Agora, pode acontecer extraordinariamente também de ser convocada pelo Conselho de Saúde, tá? Mas geralmente é o Poder Executivo quem faz essa solicitação, ok? Bom, então, nos conselhos de saúde, nós já temos, então, outras características. No caso do Conselho de Saúde, as atribuições dele seria de atuação na formulação de estratégias, prestem atenção, porque isso aqui também cai muito em concurso, né? A função do conselho é formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde. Controle e formulação, gravem essas palavras. Por quê? Porque muitas vezes nas questões aparece muito coisas como se o conselho fosse executar alguma coisa. Não, ele vai formular estratégias e controlar a execução das políticas de saúde, né? Atribuições essas que também são do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ok? Então, não é que exclui do Poder Executivo e Legislativo, pelo contrário, também são atribuições deles, mas o Conselho também tem uma participação importante. E para essas atribuições sejam realizadas, os conselhos devem possuir caráter permanente. Então, é diferente do Conselho da Conferência de Saúde, que acontece a cada 4 anos. No Conselho de Saúde, ele tem um caráter permanente, podendo detectar não conformidade de formas mais ágil e precisa, ou seja, ele pode realizar reuniões uma vez ao mês, ele pode se reunir a cada 3 meses, a frequência com que se reúne é muito maior, porque ele tem esse caráter, então, permanente, dessa forma se torna, de fato, mais ágil e precisa também em relação às decisões que precisam ser tomadas, ok? Então, assim como na conferência, a gente tem aqui a periodicidade é permanente, a composição. Aqui, no caso, são representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Então, aqui no Conselho de Saúde, nós temos aí uma caracterização, uma composição caracterizada de forma diferente do Conselho, da conferência. O objetivo dos conselhos, olha lá, atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, lembra? Então, nós temos aí que a Lei Federal 8.142, ela se pauta nessa questão da participação da população, né, da comunidade, e também no financiamento do SUS. Então, por conta disso, também, um dos objetivos do Conselho é exatamente, né, o controle da execução da política de saúde e aspectos econômicos, inclusive, né, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído por cada esfera de governo. Então, ele possui um caráter deliberativo, né? Ele pode deliberar essas ações aqui, tá? E quem convoca? Ninguém, porque é permanente, tá certo? Então, já é algo que obrigatoriamente acontece, não demanda de alguém ter que deliberar. Cada município estipula, né? Então, por exemplo, tem município que utiliza a última semana do mês para fazer as reuniões do conselho, né? Então, tem que ser permanente, tem que estar constante aí. Então, com relação ao conselho, a lei, né, 8.142, ela tem uma certa peculiaridade de representatividade apenas no Conselho Nacional de Saúde, apenas no Conselho Nacional de Saúde, ok? Que nós vamos ver um pouco mais à frente.
Então, no Conselho Nacional de Saúde, de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional a gente conhece como CONAS, né? Conselho Nacional de Serviços de Secretários de Saúde. E o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde é o CONASSENS, porque tem muita sigla, né? E às vezes isso pode trazer uma confusão, mas o CONAS é isso, Conselho Nacional de Serviços de Secretários de Saúde, e o CONASSENS dos secretários municipais. Participarão através de representantes no Conselho Nacional de Saúde, ou seja, então, no Conselho Nacional, eles terão essa representatividade, o Conselho de Secretários, Nacional de Secretários Municipais de Saúde, cada um deles, então, com seus representantes no Conselho Nacional. Além disso, os conselhos e conferências, eles possuem representatividade paritária entre os representantes dos usuários e dos demais segmentos. Então, vamos entender o que seria esse representante paritário. Bom, composição paritária é o quê? É quando o conselho possui um número igual de representantes para cada categoria ou para cada parte. Então, isso tem que ficar claro. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para entender melhor, né? A representatividade do conselho, das conferências dos conselhos de saúde fica assim: 50% são representantes dos usuários, os outros 50% são representantes dos demais segmentos, que eu vou destrinchar um pouco melhor aqui. E isso dá, então, a composição da Conferência de Saúde e dos Conselhos de Saúde, ou seja, uma composição paritária, né, igual tanto para um quanto para outro. Então, a organização e o funcionamento das conferências, dos conselhos, são definidas através de regimento próprio, aprovadas pelos respectivos conselhos. Então, é regimento próprio. Não há uma interferência de outros órgãos, como o Poder Legislativo, o Poder Executivo, como eu já vi em algumas questões também de concurso. Então, ela tem, então, um regimento próprio, fiquem atentos com isso. E aí, olha só, o que seriam esses outros segmentos na composição do conselho? Então, o conselho tem, primeiro, 50% das entidades de usuários, geralmente vão representantes de comunidade, de bairros, né? Então, 50% dos conselhos é composto por essas entidades. Os outros 50% são distribuídos assim: 25% de trabalhadores de saúde, né, da área da saúde, profissionais, médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, 25% gestores e prestadores de serviço, no caso ali a nível municipal, ok? Então, isso está determinado pela Resolução 33 e 333 do Conselho Nacional de Saúde, tá? A eleição do Conselho deve ocorrer na Conferência de Saúde. Então, aqui eu trago uma questão para vocês, para a gente poder já começar a esquentar um pouco em relação a essa preparação para a Lei Federal 108.142. Então, o controle social é um dos mais importantes aspectos no funcionamento do SUS. Os instrumentos legais que garantem a existência desse controle incluem, então vejam só, vocês vão encontrar muitas questões que tratam sobre a Lei 8.142 em relação à participação da comunidade, com essa tecnologia de controle social. Então, esse controle social nada mais é que a participação a participação da comunidade, através, representadas, né, pelos conselhos de saúde e conferências de saúde. Então, vamos ler quais são as alternativas. Conselhos de saúde, seria um, né? As conferências de saúde, 2, as sociedades médico-científicas, não, aqui não tem nada a ver. E 4, gestores de hospitais públicos, também não tem nada a ver. Eles participam das reuniões de conselho, mas eles não são representantes do controle social. Então, por isso, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa A, ok? Bom, a gente vai dar sequência nesse material, né, nos módulos seguintes. Então, eu espero que aqui eu tenha começado já a introduzir e orientar melhor vocês sobre essa questão da Lei Federal 8.142. Então, eu aguardo vocês para os próximos módulos. Obrigada.